mais uma lição bíblica de nossa escola bíblica. E nós estamos indo para a nossa lição de número 3. A lição de número 3, ela terá o seguinte título: Por que Deus nos criou? É uma pergunta. Por que Deus nos criou? Você já teve essa curiosidade? Então, nesta lição nós iremos tentar responder por que Deus nos criou. Então, antes de iniciarmos a lição, gostaria já de convidar você a dar like nesta aula, compartilhar aí com o máximo número de pessoas possíveis e também, caso você não seja inscrito no canal da Escola Bíblica Dominical, também a se inscrever no canal para que você possa receber as notificações sempre que tiver aulas novas ou conteúdo novo aqui nesse canal. Lembrando que no canal da IBD aqui, da Assembleia de Deus do Belém de Pindamonhangaba, nós temos aulas para as mais variadas faixas etárias. Então vamos lá. A nossa lição atual é por que Deus nos criou? Iremos responder essa pergunta. Só que nós também respondemos uma questão na lição anterior, que foi quem é Deus, né? Nós respondemos nós apontamos alguns caminhos que podem nos levar a essa resposta e podemos conhecer de fato como conhecer Deus. E deixamos algumas questões, né? 4 ou 5 questões ali para que fossem respondidas ou refletidas durante a semana aí por você. E nós vamos agora trazer as respostas das questões da lição anterior que falou sobre, que respondeu a seguinte questão, né? Quem é Deus, né? Então vamos lá. Vamos ler a primeira questão da lição anterior que pergunta o seguinte. Primeiro, o que revelam os nomes de Deus? O que é revelado através do nome de Deus? Revelam o seu caráter. Resposta: revelam o seu caráter. O nome de Deus revela o seu caráter. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte pela eternidade, príncipe da paz, Deus de misericórdia, e por aí vai. Jeová Jiré, Jeová Nissim, Jeová Rafá e tantos outros aí. Questão 2. O que o ateísmo prega? O que é o ateísmo, né? O que ele faz? O que ele prega, o que ele divulga? O ateísmo, a resposta é que simplesmente ele desconsidera Deus. Ele fala que Deus não existe. Pergunta 3. O que o panteísmo ensina a respeito de Deus? O panteísmo, o que ele ensina a respeito de Deus? Que Deus e a criação são a mesma coisa. Ou seja, essa heresia, né, dizer que o próprio Deus se confunde com a sua criação, isso não é verdade. Deus, ele é soberano e criador. Ele não se confunde com a sua criação. Ele criou tudo esplendidamente. E as maravilhas da criação de Deus são insondáveis, né? Digamos assim, que não tem como compreendermos de fato, ou de repetirmos, ou de copiarmos, porque as coisas naturais são magníficas. Mas, apesar de toda a glória e o esplendor da criação de Deus, ela não pode ser confundida com o seu Criador, com certeza. A pergunta 4. A Bíblia tenta provar a existência de Deus? Será que é isso que a Bíblia está tentando fazer? E eu digo para você, a resposta é não. A Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus e nem prova a existência de Deus, porque não é esse o seu propósito. Em momento algum, os escritores sagrados tentaram provar a existência de Deus. Isso é muito simples. Por quê? Porque a existência de Deus é algo já tão real e tão natural que não se fazia necessário eles tentarem provar a existência de Deus. Provar a existência de Deus através da Bíblia é a mesma coisa de eu tentar provar que alguém está sentindo sede, mesmo que aquela pessoa já tem um dia inteiro sem tomar água, né? É redundante até. E a quinta questão, eu não sei se você chegou a estudar sobre isso, mas é o seguinte: segundo John Stott, o que é a fé em Deus? Que é um teórico, vamos dar a resposta dele. Fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo critério, ou seja, crédito, ou seja, crer também é pensar. Ou seja, eu penso, eu creio porque eu penso, eu chego
um determinado a uma determinada situação, né? Chega a uma determinada conclusão. Então vamos agora propriamente agora para a nossa lição de hoje. E a lição de hoje ela faz a seguinte pergunta: por que Deus nos criou? Hoje talvez você perceba o mundo aí cada vez mais maluco, seres humanos cada vez piores, e às vezes vem na nossa mente: por que será que raios Deus criou a humanidade? Por qual motivo? E nós iremos tentar elucidar esse questionamento para você hoje na lição de hoje. Então, Bíblia aberta, vamos lá. Hebreus capítulo 11 e versículo 3. Hebreus capítulo 11 versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aqui nós temos um texto que fala que tudo existe a partir do nada. Eu não precisei de algo inicial para criar. Ou seja, foi criado, não foi transformado. Ok. Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Gênesis 1, do versículo 1 até o 14, que diz da seguinte maneira. Vamos ler o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E apareça a porção seca. E assim se fez. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Sua criação era boa. E disse Deus: produz a terra relva, erva que dê semente, e árvores frutíferas, que dêem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Último versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Ou seja, nós já vimos que tudo foi criação de Deus. Deus criou tudo, incluindo o ser humano. Mas por que Deus criou tudo? Então vamos começar aqui, né, desde da gênese humana, vamos falar assim, né? E vamos lá, justamente, né, e nada melhor do que começarmos no livro de Gênesis, capítulo 1, e no versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Essa é uma afirmativa irrefutável. Não tem como negociarmos que não foi Deus que criou os céus e a terra. Não tem como. Então nós já temos a certeza de que a criação do planeta, do cosmos, desse universo que é infinito, foi criado por um Deus infinito, um Deus incriado que sempre existiu. Me pergunte como, não temos essa explicação. Simplesmente entenda: Jesus, Deus, sempre existiu, e Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. A criação, ela não é um processo evolutivo. Ela foi criada
especificamente por Deus. Ou a comunidade científica dá crédito às teorias, mas nós cristãos não desprezamos as teorias, mas acreditamos em uma verdade absoluta, que é a Bíblia, que a Terra foi criada por Deus. Agora, a maneira como foi criada, os dias ali, né, e o seu tempo e a duração dos dias, quanto tempo durava um dia, isso nós não temos como determinar, porque se você observar na leitura que nós fizemos, nós entendemos que o dia tem 24 horas baseado no movimento da Terra em relação ao Sol. Então nós vemos a hora que o Sol se põe, a hora que o Sol levanta, quando o Sol está bem no centro da Terra, e por aí vai. Só que já existia tarde, já existia dia, existia noite, mesmo antes de Deus ter criado o Sol e a Lua. Então pode ser, né, que o período de tempo ali de Deus seja diferente do período que nós conhecemos. Não estou afirmando nada, apenas estou levantando aqui um questionamento sobre isso, né, ou deixando você aí com a sua curiosidade aguçada. Então vamos lá. Então é claro para nós que a Terra foi criada por Deus e que não foi um processo evolutivo. A Terra, os céus, as galáxias, a Lua, os animais, os vegetais, o ser humano e tudo que existe é resultado da vontade, do amor e da ação voluntária e criativa de Deus. Única, exclusivamente de Deus. Neemias capítulo 9, em versículo 6 fala assim: só tu és o Senhor, fizestes os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os seus exércitos dos céus te adoram. Ou seja, Neemias aqui ele está declarando que a criação, que tudo que existe foi criação de Deus. Deus criou tudo. Deus criou a terra e criou os demais e todas as demais coisas sobre a terra. Ao concluir toda a sua obra, né, tudo que Deus fez, Deus construiu lá, nós lemos, né, Deus criando tudo e gostando do que tinha feito, Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. Você pode conferir em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Toda a criação se deu a partir do nada. Deus criou a partir do nada tudo, e tudo que Deus criou, Deus gostou. Deus, ele viu o que tinha criado e viu que tinha feito algo espetacular. Ele disse e tudo se fez. Deus falou e tudo se fez. Ou seja, a palavra de Deus, Deus através de sua palavra criadora, de sua palavra que traz à existência o que não existe, Deus fez tudo e trouxe à existência. Através da sua palavra, tudo veio existir. Hebreus capítulo 33, vamos ler aqui o versículo 6 e o versículo 9, diz da seguinte maneira: retificando aqui, Salmos 33 e 6, diz assim, Salmos 33 e 6 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Agora vamos ver aqui o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que tudo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, Deus criou os céus e a terra a partir do nada, simplesmente ele criou. Então tudo que você vê de natureza, de natural, não foi criado de coisas conhecidas, de coisas visíveis, mas foi criado através da palavra criadora e poderosa de Deus. Sim, tudo bem, falamos aí introdutoriamente a respeito da criação do universo. Eu quero detalhar melhor isso. E o ser humano, segundo as Escrituras, segundo o nosso livro, nossa carta de amor de Deus declarada ao ser humano através da Bíblia, que é a Bíblia. O que será que a Bíblia fala da criação do ser humano? Segundo as Escrituras, no sexto dia de criação,
Deus formou o primeiro homem, Adão. Ele criou Adão do pó da terra e nós conhecemos essa história. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, Deus deu vida à sua criação. Tornou o homem uma alma vivente, pensante, com intelecto semelhante a ele próprio. Você pode verificar isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus também formou igualmente, com os mesmos atributos e importância, a mulher, chamada Eva. Deus tira da costela de Adão, tira a costela de Adão, e a partir desta costela, Deus cria Eva. E nós conhecemos toda a história, a respeito de Adão e Eva no Jardim do Éden. E formou Deus o ser humano, a raça humana. Estaria agora marcada a raça humana para a sua criação, daí marcada então o início da história da raça humana como parte da criação de Deus. E quando Deus criou Adão e Eva, e Deus criou, digamos especificamente Eva, porque Deus viu que Adão estava tão só, mas tão deprimido, que Deus pensou assim: eu preciso compartilhar o amor de Adão com outro ser que também igualmente vai compartilhar o mesmo amor, e os dois irão compartilhar do meu amor. E Deus cria Eva para que os dois estivessem ali, igualzinho, adjuntora, caminhando junto com Adão. E Deus cria Eva em pé de igualdade, porque tirou Eva tirou lá de dentro das entranhas de Adão. Que coisa maravilhosa! Deus, ele criou o ser humano para compartilhar o seu amor. A imagem de Deus no homem significa a imagem espiritual e moral. Ou seja, a Bíblia fala que quando Deus criou o homem e mulher, quando Deus criou a humanidade, Deus criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando nós lemos isso, nós não entendemos que Deus está falando a forma física, talvez apenas a ela, não, mas um pouco além. Deus estava falando da imagem espiritual e moral, pois o homem seria dotado de moralidade, ele é dotado de moralidade. O ser humano, ele é dotado disso, então ele discerne o que é o certo e o que é errado. Todo ser humano sabe que pegar coisa dos outros não é correto, não é certo. Isso tem a ver com a moral, está dentro do seu coração gravado, porque isso foi programado por Deus desde o momento que o homem foi criado, antes mesmo do primeiro homem ser criado. Deus criou eu e você como imagem e semelhança dele, intelectualmente, porque Deus tem uma mente santa e importa que os seus adoradores o adorem e o busquem em espírito e em verdade, com um coração de santidade. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas vamos lá. Então temos agora um panorama de que Deus criou os céus e a terra, e também de que Deus criou o homem. E agora nós vamos partir para uma afirmativa que nós cristãos defendemos definitivamente, que é: evolução não, e criação sim. Na verdade, não houve evolução das espécies da maneira que é dita por aí. Eu particularmente acredito até numa evolução, microevolução, mas não numa macroevolução. Chegar à complexidade da vida na Terra, como chegou de um mero acaso, de uma evolução que tudo combinou milimetricamente, certo, sendo que isso não teve uma causa inteligente por trás. Não tem como acreditar nisso. Eu acredito que foi Deus que criou tudo, uma mente brilhante por trás, magnífica e poderosa. Ou seja, não foi evolução, mas sim criação. Para Charles Darwin, que foi o grande percussor, digamos aí, da teoria da evolução, a vida é o produto de uma evolução de milhões de anos, sendo regida pela seleção natural, onde o mais forte sobrevive. Ou seja, para Darwin, o ser humano ele já vive na Terra há milhões de anos, e com o passar dos anos ele foi desenvolvendo novas habilidades. E a evolução, a teoria da evolução fala que à medida que o homem ia precisando de, por exemplo, o homem suando, digamos assim, que cai o suor e seu olho arde. Então a evolução, percebendo isso, ela cria sobrancelhas. Eu estou usando isso aleatório, tá?
mas é para você entender bem como que funciona a teoria da evolução. Sendo que a Bíblia fala que não foi assim. Deus criou o homem e ponto. Viu a velha história? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pelo que nós conhecemos das escrituras, foi a galinha. Deus criou a galinha, não o ovo. E aí a galinha pôs ovos. E por aí vai. Ou seja, para a comunidade científica inteira e para um grupo grande de pessoas hoje em dia que é crescente, a Bíblia ela não é verdade justamente porque eles querem dizer que não há criação, não existe a teoria do criacionismo, que existe apenas a evolução. Só que esses estudiosos, esses intelectuais esquecem que a evolução ela é baseada ou ela é uma teoria que pode ser derrubada e que não tem apenas ela, existem outras. Talvez não, ela de fato, a teoria da evolução, ela é a mais difundida e talvez a mais estudada. Mas isso não reflete a realidade, porque quem criou tudo, quem criou céus e terra, foi o Senhor Jesus Cristo e não nenhuma teoria e não nenhuma evolução, como assim foi dito por Charles Darwin. Desculpa. Então, continuando, para encerrar, sabemos que Deus criou o ser humano para compartilhar o seu amor. Deus, um ser tão santo, justo, Deus ele não quis viver, ele não quis continuar com o seu grande amor apenas para o local e o seu ambiente, mas ele resolveu estender para mais pessoas e para isso ele cria o ser humano. Ou seja, o ser humano foi criado por amor de Deus e para adorar e buscar o nome do Senhor. Eu e você temos gravado em nosso coração, em nosso DNA, uma busca incessante pelo sagrado, por Deus, e essa busca só é saciada quando nós nos encontramos com Jesus Cristo de verdade. Isso sim, nós teremos uma vida diferente. Romanos capítulo 11, versículo 36 fala assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. 1 Coríntios 30 e 31, assim que vocês amam, bebam e façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, eu e você fomos criados para a glória de Deus, porque tudo que foi feito por Deus e tudo que Deus espera que nós façamos seja para a sua glória. Então eu fui criado, você foi criado para a glória de Deus. Esta é o nosso maior entendimento. Deus ele é eterno, e ao criar o homem, entregou-lhe a intransferível tarefa de cuidar e zelar da terra. Essa tarefa é do ser humano. Deus criou o ser humano e já deu um propósito para ele ter senso de responsabilidade. Ele tinha que lavrar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28 fala assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Ou seja, o nosso Deus nos criou para a sua glória, para a glória do próprio Deus, e já nos deu uma tarefa de cuidar e de lavrar a terra. E aí nós conhecemos a história do pecado. O Senhor, mas o que nós queremos enfatizar nesse tópico específico é que o Senhor nos deu capacidade, o Senhor deu capacidade aos seres humanos para construírem e estabelecer famílias, e esses laços fraternais serem fortificados, preservar o meio ambiente, promover a justiça social e estimular a solidariedade e o altruísmo, e utilizar os meios de comunicação de maneira inteligente, somente cumprindo com o nosso mandato, com esse nosso mandato, com essa nossa vocação cultural, digamos assim, que nós poderemos nos tornar bons administradores da criação de Deus. Você sabia que você é responsável pela criação de Deus? Então cuide do planeta, não jogue lixo na rua, não faça coisas do tipo, mas busque a Deus de uma maneira intensa, porque você foi criado para a glória de Deus. Por que você foi criado? Eu fui criado para a glória de Deus. Daí você explica que é porque Deus queria compartilhar com mais seres o seu amor, e Ele nos deu essa oportunidade, nos criando o ser humano, criando a todos. Esta é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha refletido sobre todos esses assuntos. Que a sua vida e a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Temos aqui algumas perguntas para a próxima aula. E a primeira pergunta é a seguinte: o ato criativo de Deus se concretizou mediante o quê? O que fez de fato
tudo ser criado por Deus. Questão 2. O homem foi formado em qual dia? Questão 3. O que significa a imagem de Deus no homem? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Acabamos de falar sobre isso, né? 4. Qual foi o precursor da teoria da evolução? Quem foi o cara que iniciou a teoria da evolução? Falamos sobre isso também. E a última questão, o que é o mandato cultural que o homem recebeu? O que é essa vocação cultural que o homem recebeu? Ou seja, nós temos essas questões para que você reflita durante a semana sobre os assuntos aqui tratados. E saiba sempre, você foi criado para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.